Medo. Você sentiu medo. É uma noite escura e você está assistindo a um filme de terror. Você grita ou pula um pouco quando surge uma cena assustadora. Ou você está em uma grande queda de uma montanha russa e suas palmas das mãos estão suando enquanto você grita de emoção. Não estamos falando desse tipo de medo. Às vezes os medos se tornam excessivos e irracionais, a ponto de não nos comportarmos normalmente. A intensa preocupação e a evitação causada por esses medos podem interromper a vida cotidiana, causando pânico quando esse medo é encontrado. É quando o medo se torna uma fobia. As fobias são classificadas em 3 tipos: fobia social, agorafobia e fobias específicas. As fobias específicas são agrupadas em 5 categorias principais: ambiente, situacional, animal, sangue, injeção, ferimento e outros. Um estudo de 2017 descobriu que mais de 10% dos adultos nos Estados Unidos sozinhos lutavam contra fobias. Isso torna as fobias a doença psiquiátrica mais comum entre as mulheres e a segunda mais comum entre os homens. Curioso em saber se você tem uma fobia específica? Aqui estão 7 fobias comuns. 1. Aracnofobia. Atualmente, a fobia mais comum no mundo é a aracnofobia, que é o medo de aranhas. Afeta 3,5 a 6,1% da população mundial, ou seja, cerca de 300 a 400 milhões de pessoas são afetadas todos os anos. Em comparação com os homens, as mulheres são 2 vezes mais propensas a ter aracnofobia. No entanto, 55% das pessoas podem ter algum medo de aranhas, e não uma fobia. Os pesquisadores acreditam que a aracnofobia pode ter raízes em nossa evolução. Alegadamente, nossos ancestrais achavam sua aparência assustadora e os viam como uma ameaça de contaminação de alimentos e água. 2. Ofidiofobia. Você já viu algo com um canto do olho que é longo e sinuoso e congelou de medo? Talvez você consiga recuperar o fôlego e seu coração acelere quando o amigo lhe mostra o livro da cobra do mundo. Nesse caso, você pode ter ofidiofobia, o medo de cobras. É o segundo tipo mais difundido de fobia específica, com aproximadamente 1/3 dos adultos relatando sofrer com ela em todo o mundo. Semelhante à aracnofobia, acredita-se que o medo de cobras esteja enraizado no impulso primitivo de sobreviver. As cobras são geralmente consideradas criaturas malignas e perigosas. Além disso, experiências pessoais e influências culturais também podem desempenhar um papel. Como os estudos mostraram que onde as cobras são menos comuns, mais casos são relatados. Não é de se surpreender que as cobras muitas vezes desempenham um papel importante em várias cenas de filme de terror e medo diante da realidade. 3. Acrofobia. Medo de altura. Elevador de vidro? Não, obrigado. Eu fico no primeiro andar. Medo de altura é outro medo comum em muitos de nós. O nome oficial desta fobia é acrofobia. Não somos predatórios contra acrobatas ou outros profissionais de alto desempenho. Intuitivamente, fez muito sentido aprendermos a ter medo de altura. A pesquisa acredita que essa fobia pode ser resultado de uma adaptação evolutiva, como muitas coisas. Essa adaptação se desenvolve para ajudar a evitar que caiamos para a morte. Um pouco disso pode ser útil para evitar que corramos riscos desnecessários. No entanto, se sair do controle e aumentar, pode levar a dificuldades diárias extremas. Você pode ter uma aversão severa e estruturas comuns, como pontes, torres, escadas e outros lugares altos, por medo de desencadear um ataque de pânico. Então respire fundo, pegue um amigo, dê um pequeno passo de cada vez e vamos para a próxima fobia. 4. Aerofobia. A aerofobia refere-se ao medo de voar e afeta cerca de 10 a 40% dos adultos americanos. Você está pensando agora, com certeza os humanos não voam naturalmente, então tenha medo de voar, e é bem compreensível. Embora isso seja verdade, a aerofobia é na verdade logicamente irracional, dado que os acidentes de avião são tão raros. Relatório de estatísticas diz que viajar de avião é realmente muito mais seguro do que viajar de carro. No entanto, pessoas com aerofobia evitam voos, tanto quanto podem, o que pode ser problemático para requisitos de trabalho ou relacionamentos de longa distância. 5. Cinetopia. O rabo abanando feliz
e aqueles olhos cheios de alma e aqueles dentes pontudos. Eles são tão assustadores. Espero que... Lembremos novamente que as fobias são, por definição, irracionais. O medo de cães pode ser menos comum do que o medo de cobras e aranhas. No entanto, pode ser apenas como se não fosse mais debilitante. Apenas considere quantos animais de estimação e cães estão presentes em qualquer bairro que torna praticamente impossível evitá-los. Infelizmente, isso significa que as pessoas que têm essa fobia experimentaram intensa e frequente ansiedade de pavor e até mesmo a xenofobia do pânico. Pode ser causada por uma experiência traumática da infância, como sendo perseguido ou mordido por um cachorro que nunca foi abordado. Obter por ajuda adequada e seguir os conselhos da terapia profissional poderia não apenas tornar a vida do dia a dia mais agradável, mas também permitir que você se deleite com o maravilhoso mundo dos cães. 6. Por acaso é possível para mim tomar todas as minhas vacinas em forma de pílula? Tenho uma fobia no Japão, o medo de injeções. Você nunca viu o enorme e forte esportista em lágrimas não provocadas quando foi sua vez de se vacinar na escola? Ou visto a indiscutível garota durona desmaiar quando foi solicitado doar sangue? Talvez eles tenham fobia de trapane. Embora seja normal ter medo de injeções, quando as estatísticas infantis relatam que o medo persiste em aproximadamente 20 a 30% dos adultos, escalando para se tornar uma grande fobia no Japão, e como consequência, evitar rigorosamente tratamentos médicos. Como você pode imaginar, isso é muito arriscado para a saúde deles. Quão ruim pode ser? Você deve se perguntar. O medo pode ser tão intenso que a maioria desmaiaria com a simples visão de uma agulha. Uma curiosidade interessante no Japão é que é o único tipo de fobia específica que ocorre em famílias. E 7. Misofobia. Outra fobia comum compartilhada por muitos e até mesmo algumas celebridades conhecidas é a misofobia, mais conhecida como o medo de germes. O termo foi criado pela primeira vez em 1879 pelo psicólogo William Armond, que acreditava que a misofobia era um sintoma de toque. E isso já foi desmascarado pela descoberta de que a maioria das pessoas que têm misofobia não tem realmente toque. A fobia pode se manifestar como limpeza excessiva, lavagem compulsiva das mãos e evitação extrema de bactérias e germes, como o uso frequente ou constante de luvas, máscaras faciais e outros trajes de bloqueio de germes percebidos. Em casos extremos, a fobia de mesa pode fazer com que as pessoas se tornem reclusas, isolando-se do mundo lá fora, por medo de ser contaminado. Então, afinal, de onde vêm as fobias? Bem, de acordo com a American Psychological, fobias são tipicamente surgidas em bairros, inverno ou na adolescência que persistem na idade adulta. Infelizmente, tem mais probabilidade de ter múltiplas fobias do que apenas uma única. Também vimos aqui que alguns são mais comuns do que outros. Você tem alguma dessas fobias? Você conhece alguém que tem essas fobias? Só mostramos algumas das fobias comuns. Existem muito mais, como o medo de tempestades, medo de bonecas, medo de espaços fechados, entre outros. Uma fobia específica é caracterizada por medo intenso e comportamentos de evitação que podem impactar negativamente a vida de uma pessoa. Felizmente, todas as fobias são tratáveis, geralmente com terapia comportamental. Então, se você está sofrendo de uma fobia ou conhece alguém, é melhor procurar um profissional de saúde mental e obter a ajuda necessária. Esperamos que você tenha aprendido algo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos de psicologia e saúde mental. E como sempre, obrigada por assistir.